Graças, paz, boa noite, família bendita, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Hoje é quarta-feira, dia de farol. Infelizmente nós não conseguimos ter a nossa reunião do farol no Zoom, mas continue firme. Tivemos jejuando hoje, tivemos orando e foi bênção, amém? Não perca o propósito do farol, mesmo não tendo condição de fazer a reunião no Zoom ou ter o culto presencial por causa da pandemia. Nós queremos que o ano que vem vai voltar tudo ao normal, mas nós estamos jejuando. O propósito que nós tivemos esse ano, que Deus nos deu, foi de jejuar toda quarta-feira até o final do ano, amém? Então que o Senhor te abençoe, ficar firme nesse propósito, que a bênção do Senhor esteja sobre você, amém? E é nesse propósito então que eu gostaria de orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua saúde, orar por tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer na sua vida, amém? Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, muito obrigado, Deus, pela vida do Senhor, muito obrigado pela graça do Senhor, que a unção do Senhor seja derramada, Deus, sobre nós. Pai, vem abençoando cada irmão que está enfermo, cada irmão que está passando um momento de dificuldade, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Nós cremos na bênção do Senhor, nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Então, por isso que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, e hoje nós vamos abrir lá num livro diferente, livro de Judas, amém? Não Iscariotes. Esse Judas que nós vamos ver hoje é Judas 1, versículo 20, e eu queria compartilhar a palavra de Deus então para você. Mas antes disso, o tema da devocional de hoje, do Oswald Chambers, né, lembrando tudo para ele, o devocional que nós estamos seguindo, é impulsividade ou discipulado. Amém? Queridos, essa pergunta nos faz uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre as decisões que nós tomamos, sobre o rumo que nós tomamos. Nós somos discípulos de Jesus ou nós somos levados pela impulsividade dos nossos pensamentos, das nossas próprias decisões? Como você toma as suas decisões? Como você tem tomado as suas decisões no dia a dia, nas questões naturais, nas questões do dia a dia, nas questões familiares, nas questões do seu trabalho, nas questões do seu cotidiano? Você tem tomado decisões por impulso? Você tem tomado decisão pelo próprio pensamento? Você tem tomado decisão pela sua própria vontade? Ou você tem buscado em Deus uma decisão para você? Você tem buscado através do Espírito Santo, através da oração, através da busca de Deus, que Deus venha iluminar os seus passos e direcionar os seus caminhos. Qual tem sido as suas decisões do dia a dia? Amém? E com essa palavra, então, que eu gostaria que você abrisse lá em Judas, no capítulo 1, né? A Epístola de Judas, só tem um capítulo, e no verso 20. Amém? E eu gostaria de compartilhar a palavra com você hoje. E começa dizendo: edifiquem-se. Na palavra de Deus nós somos considerados como casa espiritual. E aqui a Bíblia diz então que nós somos uma eterna construção. Tem uma música da Fernanda Brum que eu gosto muito, que ela fala assim: Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está construindo a casa, eu sou uma casa, eu estou em construção. Amém? Que Deus está fazendo um jardim. Então é muito importante você entender isso. Ontem a pastora Vanessa falou das fases da salvação, e primeiro vem a justificação, que você é justificado em Cristo Jesus. Depois você tem um período de santificação, e esse período de santificação é esse período justamente onde que Deus constrói uma casa para Ele. A Bíblia fala que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, mas Ele mora dentro de mim e de você. Amém? Por isso que Deus constrói, Deus adorna e Deus prepara essa casa. E o papel do Espírito Santo é trabalhar na minha e na sua vida para construir essa casa preparada para receber a presença de Deus, essa casa que foi feita para receber a unção de Deus. Amém? Por isso o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está adornando, está mudando de lugar, tira o móvel dali, põe de cá, tá certo? Então isso é importante. Por isso que a Bíblia usa aqui esse termo: edifiquem-se. E aí cabe o nosso papel. O Espírito Santo faz a obra em nós, mas é necessário que nós também tenhamos a nossa parte, nós também tenhamos a nossa força de vontade, nós venhamos fazer também a nossa parte, o nosso papel. Amém? Importante que você tome a iniciativa, importante que você também participe do processo. Então a Bíblia diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Então aqui primeiro, fala edificação, você tem que se edificar, é um ato de edificar, uma decisão de buscar através da fé, e a fé é acreditar na palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante para mim e para você. Nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer que Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas. Nós temos que crer que a palavra de Deus é o que vai transformar e vai ser o material necessário para essa edificação.
Na edificação natural, nós precisamos de tijolo, cimento, ferro, não é assim? Agora, na edificação espiritual, você precisa de palavra de Deus. E isso que é muito importante para mim e para você entendermos isso. Então, eu falo, nós temos que nos edificar na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Amém? E essa oração no Espírito Santo, que aqui Judas fala, nós vamos compartilhar um texto também de Paulo falando sobre isso, é justamente um estado de espírito de oração. É um estado de comunhão. Não é você ter um período no dia que você faz um ritual. Né? Nós temos aí algumas religiões que em determinado momento do dia eles param e fazem aquele ritual de oração. Tem outros que têm a hora certa de fazer uma oração. Mas nós que somos guiados pelo Espírito não fazemos assim. Nós temos na verdade, é um processo de relacionamento contínuo. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que ir orando, ou seja, uma oração continuada. É um processo de relacionamento contínuo. É um processo aberto de comunicação no Espírito Santo, que é muito importante, então, que nós tenhamos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo no nosso dia a dia, durante o nosso trabalho, na noite, na nossa vida, na nossa família. Amém? E olha só, eu queria complementar com um texto aqui de Efésios, no capítulo 6, verso 18. Volta um pouquinho lá, você está lá em Judas, volta um pouco as páginas da sua Bíblia e você acha lá em Efésios 6, 18. Olha só que Paulo fala. Orem no Espírito Santo em todas as ocasiões. Isso, todas as ocasiões, nos fala sobre frequência. É importante que você tenha um hábito frequente de oração. E não é só aquela oração religiosa, aquela oração ritual, aquela oração onde você tem que parar, ajoelhar, aquela oração ensaiada. Não, tem pessoas que oram ensaiado, né? Tem pessoas que oram a mesma oração e faz ali pro forma, né? Me livra do mal, amém, tá certo? E continua ali, tá? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que orar no Espírito em todas as ocasiões, ou seja, nós temos que ter uma frequência de oração, nós temos que ter uma frequência de comunhão, nós temos que ter uma frequência de comunicação com o Espírito Santo. Amém? E é o nosso Espírito que fala com o Espírito Santo, né? E a nossa mente, ela nos diz o que nós queremos, mas o que fala com o Espírito é o nosso Espírito também. Tá? Com toda oração e súplica. O termo oração e súplica fala da variedade de oração. Porque a oração, nós temos na Bíblia 3 níveis de oração. Nós temos oração, súplica e ações de graças. A oração é quando você pede algo para Deus. A oração é quando você dialoga com Deus e você pede algo. Você, Senhor, eu quero isso, Senhor, abençoa aqui, Senhor, o que o Senhor acha disso? É oração, é uma comunicação. A súplica é algo diferente, é um nível maior de oração, é o nível onde você coloca toda a sua intensidade, toda a sua fé, porque você precisa muito daquilo. Você precisa muito daquilo que você está orando, mais do que água, às vezes, mais do que comida. É importante, então, a súplica é aquele momento, então, que você concentra suas forças, sua energia naquela oração. É aquele momento que você suplica, aquele momento que você roga, fala, Senhor, eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida. Eu preciso muito disso. E por isso que a palavra do Senhor fala, batei, batei, abri-se-vos. Então a súplica é uma oração direcionada, a súplica é uma oração com propósito, a súplica é uma oração determinada, é uma oração da fé, determinada naquilo que Deus precisa fazer por você e que você está buscando insistentemente. E por isso que aquele texto da palavra diz, orai, batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. Amém? Então é muito importante, e aquele texto lá de Jeremias 29:11 também, estou lembrando agora, que fala que o Senhor vai se deixar, me achareis quando me buscais de todo o vosso coração. Então, oração, às vezes você ora ali, você intelectualmente você ora no Espírito, mas a súplica não, você coloca canaliza toda a sua fé, canaliza toda a sua intensidade de oração. Amém? Então é um nível diferente. E depois você tem a ação de graça. A ação de graça é quando você já extrapola o nível do pedir e você está entregando a sua vida no altar e você ora com ações de graças, você ora crendo que o Senhor já fez. Você ora e você já crê que o Senhor já fez na sua vida. E mesmo antes de receber o milagre, você já ora com ações de graças, declarando a vitória do Senhor, a oração profética, a oração declaração. Então essa oração em súplica fala da variedade. Todas as ocasiões fala de frequência. Toda oração em súplica fala de variedade de oração, e isso é muito importante. Tendo isso em mente, olha só, nós temos a mente de Cristo. Tendo isso em mente, é necessário que você pense com a cabeça de Jesus. É necessário que você pense com a mente espiritual. É necessário que você pense com a cabeça, com a mente de Cristo.
Amém? E por isso que a Bíblia diz, olha, nós temos recebido a mente de Cristo, para que nós possamos ter uma mentalidade diferente, não a mentalidade do mundo. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, primeiro, a oração você tem que ficar atento, porque o diabo vai vir com artimanhas, o diabo vai vir com ardil, o diabo vai vir com engodo, você tem que estar atento. Fique ligado naquilo que você está buscando em Deus e naquilo que o diabo vai tentar fazer para te impedir, para tentar segurar, te resistir. Amém? Então é muito importante que você esteja atento e que você esteja orando por todos os santos. Por quê? Porque essa rede de oração, você orando pelo seu irmão orando por você fazendo parte da igreja, esses momentos de oração, de jejum, onde nós nos cobrimos em oração uns pelos outros, amém? Nós intercedemos uns pelos outros, nós nos lembramos na oração, Deus abençoe meu irmão que está enfermo, passando dificuldade, abre a porta para ele. Nós criamos então uma rede de proteção, uma rede de oração para alcançarmos o propósito de Deus na nossa vida e a bênção que nós precisamos. Amém? Então é importante que você saiba disso, é importante que você tenha essa revelação da palavra de Deus e é importante então que você ore em todas as ocasiões com oração e súplicas para que você alcance o propósito de Deus na sua vida. Amém? E queria encerrar aqui te dizendo que domingo, às 18h20, nós temos escola bíblica e às 19 horas o nosso culto. Amém? Essa semana, semana de bênção, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você, guardando a sua vida, a sua família, e nós temos orado por você, para Deus fazer um milagre na sua vida e colocar você nos lugares altos. Hoje é dia de farol, nós não tivemos nossa reunião das 20, mas nós estamos aqui às 21h30 todos os dias, segunda a sexta, aprendendo de Deus e buscando a palavra de Deus para que nós possamos ser edificados no propósito que Deus tem para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e até domingo. Amanhã tem às 21h30, aqui amanhã, e na sexta-feira com a pastora Vanessa. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.